pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Psicopod, um podcast feito por alunas de psicologia. Eu sou a Marília, mas esse grupo também é formado pela Sabrina, Maria Eduarda, Tuliana e a minha colega Isabelle. Somos alunas do primeiro semestre de psicologia aqui na FAP e somos apaixonadas pela mente humana, pelo cérebro. E hoje vamos falar sobre um tema muito fascinante, que é a conexão do lobo temporal com a empatia. É isso mesmo. Nós vamos explorar como essa parte do cérebro nos ajuda a entender e sentir as emoções dos outros. E aí, ficou curioso? Então fica até o final com a gente para descobrir como o nosso cérebro é incrível. No episódio de hoje, vamos explicar o que é o lobo temporal, onde ele fica e como ele atua na nossa percepção das emoções alheias. Vamos discutir a relação entre o lobo temporal e a empatia e como isso afeta a nossa vida cotidiana. E mais, falaremos sobre o impacto de doenças neurodegenerativas e como ela altera a nossa capacidade de sentir empatia. Marília, você pode falar um pouco sobre pra gente? Claro, posso sim. Vou começar sobre a neurociência com os estudos à empatia. Há um bom tempo, esses estudos vêm procurando entender melhor como funciona a empatia no nosso cérebro e como o nosso cérebro se comporta, quais regiões são ativadas, por exemplo. A gente começa a sentir empatia aproximadamente com 7 anos de idade e, como toda criança é muito curiosa, quando criança, a gente tende a ficar curioso em como as outras pessoas funcionam. Eu lembro de quando eu era criança de pensar, nossa, mas o que será que essa pessoa está pensando? Porque eu já entendia que cada um pensava de um jeito, né? Sim. Então, a empatia é um fenômeno muito complexo, que envolve diversas regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, a amígdala, que é crucial para a percepção de resposta emocional, e o hipocampo, que é vital para a formação das nossas memórias. E também os neurônios espelhos, que funcionam quando a gente vê o comportamento de alguém, a gente tem a tendência de repetir. Sim. Por exemplo, se eu bocejar aqui, o que vai acontecer com você? Normalmente eu bocejo de volta, Sim, né? Você vai ter vontade de bocejar de volta. É esse o reflexo que o neurônio espelho causa na gente. Isso não acontece só com bocejo, tem outros comportamentos também. E o nosso de foco aqui são as emoções e sensações. E também, quando sentimos empatia, a gente libera ocitocina, que sabemos que é um neurotransmissor muito importante para esse bem-estar que a empatia nos traz. Isso promove a conexão emocional entre os dois indivíduos, fazendo com que eles compreendam um ao outro e respondam emocionalmente às experiências emocionais de quem está ali do lado. Isso faz com que a gente comece a entender o que é empatia de forma teórica, porque na prática nós sempre estamos vivenciando isso, né? E a forma afetiva e cognitiva trabalham de forma integrada, trabalham de forma juntas para nos dar a sensação de empatia. Desculpa interromper, mas, cara, eu não sabia quanto a empatia afetava na mente humana. Sim. Eu não imaginava que era tanto. Pode continuar explicando, por favor? Sim. Agora que eu falei um pouquinho da empatia, eu vou falar a conexão que ela tem com o lobo temporal. O lobo temporal é uma parte do cérebro que é exclusiva dos primatas. Nós, seres humanos, temos aproximadamente 17% de acomodação desses lobos no nosso córtex cerebral, que é uma das nossas principais divisões do nosso cérebro, né? Está localizado nas laterais de cada hemisfério da nossa cabeça, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E é essencial para funções como a audição, o processo de memórias e a compreensão da linguagem. E é no lobo temporal que está o hipocampo e a amígdala, como eu expliquei anteriormente. Mas, Isa, explica pra gente, como que o lobo temporal atua na nossa resposta emocional? Claro. Olha, o lobo temporal, especialmente a amígdala, desempenha um papel fundamental na nossa capacidade de reconhecer e interpretar as
expressões faciais e linguagem corporal. Isso nos permite entender as emoções alheias. Por exemplo, como você reage quando vê alguém triste ou feliz. Isso é mediada pelo seu lobo temporal. Uhum. Quando você se lembra de um evento emocional significativo, seu lobo temporal está trabalhando para trazer essa memória à tona. Mas, Marília, eu tenho algumas dúvidas sobre as doenças neurodegenerativas. Não, fica tranquila que isso eu esclareço para você. A doença neurodegenerativa é um termo abrangente para várias doenças que atacam o nosso sistema nervoso, especialmente aos nossos neurônios. Uma característica comum a todas essas doenças é a morte desses neurônios. E uma coisa que é importante lembrar é que nem todos os neurônios, se regeneram ou se multiplicam. Alguns morrem e pronto, acabou. Além disso, esse grupo de doenças costuma atingir áreas consideradas vulneráveis do nosso encéfalo, que é o nosso cérebro. Ainda que pesquisadores no mundo inteiro estejam na busca de uma maneira de retardar o movimento dessas doenças, elas ainda não têm cura. A degeneração, ela é progressiva, ela sempre vai acontecendo. Por esse motivo, a maior parte dos diagnósticos é feito de forma tardia, quando os tratamentos disponíveis já não fazem muito efeito, porque a doença já trabalhou muito o cérebro, a parte que é afetada. Então, acaba reduzindo a eficácia desses tratamentos. Que situação complicada, né, Nossa, gente? sim, é muito difícil. Imagino passar por isso. Se bem que você falando fez me lembrar duas doenças, que uma é mal de Alzheimer, né? Sim. Que é uma demência bastante conhecida que afeta a memória dos idosos, mas não só isso, ela também tem efeito de incluir o declínio da capacidade de julgamento e raciocínio e aprendizagem. E tem o mal de Parkinson, que é uma doença neurológica degenerativa, caracterizada principalmente pelo tremor. Mesmo quando o músculo está em repouso, há esse tremor. E também tem... Além disso, ela causa rigidez muscular, que deixa o movimento cada vez mais lento, mais demorado e tudo mais. E dificuldade de manter a postura pela falta de desequilíbrio. Então, acaba trazendo essa dificuldade. Realmente, essas doenças são bem conhecidas, né? Agora que você falando com o Alzheimer, fez eu lembrar de uma tia-avó. Eu não convivi muito com ela, mas o pouco que eu lembro dessa convivência com ela, ela já tinha Alzheimer. Eu tenho uma memória muito específica de quando eu fui na casa dela e a gente foi tomar café da tarde. A gente tinha um bolinho de chocolate na mesa e ela colocou a faca pra gente cortar esse bolo. Não deu 1 minuto, ela já estava indo colocar a faca de novo na mesa. Porque, como já tinha afetado a memória de curto prazo, ela já nem lembrava. Tanto que, repetidamente, eu tinha que me reapresentar. Olha, eu sou sua sobrinha neta, meu nome é Marília. Porque ela esquecia muito fácil. E em relação ao mal de Parkinson, eu também tive um amigo que ele tinha tremores constantes. Engraçado. E eu acho que essas doenças são até mais comuns do que imaginamos, né? Sim. Falando nisso, eu lembrei de uma história que aconteceu lá na minha cidade. Que um conhecido meu sofreu um acidente e a familiar e amigo falaram, né, que ele tinha dificuldade em expressar empatia. Ele tinha dificuldade em responder de forma esperada às emoções dos outros. Por exemplo, quando um amigo próximo expressou tristeza ou por uma perda pessoal, o paciente não conseguiu oferecer conforto ou mostrar compreensão, algo que ele teria feito naturalmente anteriormente ao acidente. Ele também não conseguia interpretar expressões faciais e tons de voz. Em situação social, ele frequentemente não conseguia perceber quando alguém estava chateado ou irritado, levando a interações desconfortáveis ao mal entendimento.
Essa situação comportamentais pode ser explicada pela função de um lobo temporal, especialmente na junção temporoparietal. A capacidade do paciente em ler as emoções dos outros e de se colocar num lugar do outro, que ele tinha muita dificuldade em saber o que aquela pessoa estava sentindo. Ele não conseguia sentir quando você estava triste, ele não sentia essa empatia que é muito fundamental no lobo temporal. Então ele acabava não expressando nenhum sentimento em relação a isso. É como se a doença, o acidente, tirasse o natural do ser humano, né? Porque pra mim é tão natural, e eu vejo as pessoas ao meu redor, é muito natural sentir empatia. Então quando acontece alguma coisa que tira isso da gente, é muito estranho, né? E até pra gente ver uma pessoa que não tem mais empatia, não tem mais esse lado emocional aguçado, é estranho até pra nós, né? É mal visto, né? Sim, a pessoa não pode... Chega a ser mal visto, exatamente. A pessoa não sabe que aquela pessoa tá passando e acaba... Nossa, aquela pessoa nem demonstrou nenhum sentimento pela minha dor e tudo mais. Sim, isso tudo é muito delicado. E além da reabilitação física, né, de acordo com o acidente ou trauma que a pessoa pode passar, a gente não pode, principalmente como estudante de psicologia, né, a gente não pode esquecer da reabilitação emocional, que é essencial, é indispensável para esses pacientes que sofrem que sofrem essas doenças e que pode causar uma série de mudanças emocionais e comportamentais na vida desse paciente, como a ansiedade, a depressão, o isolamento social, né, já que muitos pacientes tendem a se recuar na própria vida, ficar dentro de casa por longos períodos e acabam tendo dificuldade em lidar com essas mudanças. Então a psicoterapia, ela sempre pode fornecer essas ferramentas para lidar com esses empecilhos emocionais de uma forma melhor, né? E de repente até superá-los mesmo. Como técnicas de relaxamento, dependendo do psicólogo que você pode procurar, o enfrentamento do luto mesmo, porque a pessoa acaba passando por um luto de uma vida que ela tinha antigamente, porque é praticamente uma vida nova, né? Ela tem que reaprender a viver, por exemplo, com as suas limitações físicas. Então isso ajuda a melhorar a qualidade de vida do paciente. E nós temos de ajudar a encontrar, que ele encontre novas maneiras de se engajar nessas atividades do dia a dia e manter a independência pelo maior tempo possível, né? Porque imagina, uma pessoa que perde a independência é um baque muito grande. Então a psicoterapia ajuda com isso. E é importante lembrar que a psicoterapia é adaptada para cada paciente, porque nenhuma pessoa é igual e não reage, mesmo que seja o mesmo acidente, não reage da mesma forma. E que também ao longo desse processo o tratamento vai ser diferente, né? O tratamento do começo, logo após a pessoa ter passado por esse trauma, não vai ser o mesmo um ano depois que ela sofreu, né? Então, o tratamento psicológico, né, psicoterapia, vai mudando também de pessoa, de caso e com o tempo também. Sim, não podemos esquecer também dos familiares, dos cuidadores, que vai estar lá com a pessoa. Então, é bastante importante ter um psicólogo ali para ajudar os familiares, porque é bastante desgastante estar ali, tu tem que dar o suporte necessário para a pessoa ficar bem, porque é muito importante. Acaba que os familiares adoecem junto com aquela pessoa com a doença neurodegenerativas. Então, é muito importante o papel do psicólogo terapeuta ali junto com a família para dar o suporte, para ajudar a entender que é importante estar com o físico bem e o emocional também, porque a saúde do paciente depende da saúde do cuidador, não é mesmo? Sim, sim. Você está completamente certa. E a gente tem que lembrar isso mesmo, porque muita gente esquece. Algumas pessoas acabam até negando esse acompanhamento psicológico de quem é cuidador. Tipo, você não sofreu acidente, você não merece esse tipo de cuidado. E não é assim que funciona. Se um cuidador não está com a saúde mental e física
bom o suficiente, disposto para cuidar de alguém que está debilitado, acaba virando uma bola de neve, porque o cuidador vai precisar de outro cuidador e aí fica todo mundo mal e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Sim. Nós queremos o bem-estar de todo mundo. Então é muito importante a procura desse acompanhamento psicológico também. Sim, sim. Nossa, que bate-papo interessante de foi hoje, muito não interessante. foi? Cada coisa... Pode falar. Hoje a gente discutiu a importância do lobo temporal na empatia do ser humano, no ser humano. Vimos onde ele está localizado, né? E suas funções principais. E como ele ajuda a entender e responder às emoções do outro, que é muito importante. Sim. Nossa, quanto ele é fundamental na nossa vida. E também falamos sobre os impactos de doenças neurodegenerativas na empatia, que tem muito mais, né? Só que... Sim. Não, muito interessante. Tem coisas aqui que eu nem lembrava, não fazia nem ideia também de que acontecem de verdade, né? Então é muito importante esse bate-papo pra gente relembrar, principalmente porque trata de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Como eu tinha falado, e você acabou de falar também, a empatia, a gente sempre tá passando por ela. Então é importante a gente relembrar ou até ter empatia quando a gente vê que alguém não tem empatia. Porque isso pode estar muito além. Pode ser alguém com um problema cognitivo? Não sei se seria cognitivo. Um problema nos lobos temporais com empatia mesmo, né? Às vezes não é apenas uma pessoa amargurada e a gente acaba julgando. Sim. E não é isso, devemos ter empatia dessa pessoa também, né? Sim. Então, entender essas conexões do lobo temporal com a empatia, no geral, está sendo muito útil mesmo. Principalmente na vida acadêmica, né? Para quem estuda neurociência. Como a gente que estuda psicologia, fisioterapeutas, enfermeiros, o campo da medicina também, né? O campo de neurologista, que é muito importante. Todos ali atuam junto, né? Isso, sim, exatamente. Todos ali juntos estão ajudando a melhoria do paciente e dos familiares. Com certeza. Sim, um paciente que sofre um trauma grande, ele vai precisar de uma ajuda psicológica com um psicólogo, acompanhamento com um neurologista, talvez até para, por exemplo, vamos falar de um acidente, não falo exatamente do lobo temporal, mas um acidente físico. Precisa ir para um fisioterapeuta para voltar a ter esses movimentos, sim, né? Então precisa de vários desses profissionais da área da saúde. Então no dia a dia, ajuda a gente a entender melhor isso. Então é isso, nós ficamos por aqui. Se você gosta de conteúdos como esse, siga as redes sociais da FAP para mais. Obrigada por nos acompanhar. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa interessante agora com a gente. E até a próxima. Continue curioso sobre esse mundo incrível, sobre a neurociência. Tchau!